atabaque, os tambores de mão, aparece na minha vida, isso bem na minha adolescência. E através desses mais de 20 anos pesquisando, né, vários mestres, né, vários ogãs, ele vem desse aprendizado. Então, são vivências em terreiros, né, essas vivências com os ogãs. E na época, né, que hoje, na minha época, não tinha internet, né, então era mais a base da fita cassete. Então, a gente comprava, né, adquiria essas fitas cassete em casa de umbanda, né, em casa de artigos religiosos, e ali ia ouvindo, né, tirando através de ouvido. Bom, essa prática, né, dos ritmos afros brasileiros, né, ainda mais do atabaque, representa para mim a ancestralidade, né, a resistência, a força, né, e a alegria, né, dos ritmos afros brasileiros, como o Ijexá, o Congo, o Barravento, Cabila, entre outros ritmos. Eu viajo bastante pelo Brasil, né, lecionando oficinas, né, workshops de ritmos afros brasileiros, mais focado na prática dos atabaques, né, o Lé, Rumpi e Rum, e mais a clave, que é o ferro, o Gan. Então, viajo pelo Brasil, faço oficinas também aqui no Vale do Paraíba, né, nas fundações culturais, e em casa também eu tenho um estúdio lá em casa, lá onde coleciono aulas particulares também, né. Esse aqui é um Rumpi. Então, são 3 atabaques, o Lé, que é o menorzinho agudo, o Rumpi, o do meio, né, que é o médio, e o Rum, que é o grave, né? Então, cada atabaque ele tem uma função dentro do ritmo. No caso dos ritmos do candomblé Angola, o atabaque Lé, que é o agudo, ele sempre vai fazer a marcação. O Rumpi, ele faz a condução do ritmo, e o Rum é o que improvisa, que dá os floreios, né, que dá os cortes. E o orixá ele dança em cima do Rum. Aí tem um outro instrumento também, que é o agogô, né, o agogô quando tem 2 campânulas, e quando tem uma é gan, né, o nome é gan. E é esse instrumento que rege a corimba, né? Então, os atabaques não podem começar na frente do ferro, é sempre o ferro que puxa, né, os ritmos. Isso no candomblé Angola. Os do candomblé Queto, o atabaque Lé e o Rumpi, eles fazem o mesmo ostinato rítmico, que seria a mesma frase rítmica, né? Mas é tocado com a guidavi, né? No caso aqui uma guerreira. Então, no caso, o Lé e o Rumpi vai ficar fazendo a mesma frase, enquanto o Rum corta. O atabaque, ele entra na minha vida mesmo, eu tinha acho que uns 16 anos, 17 anos, por aí, faz um tempinho. Aí minha mãe é lá de Campo Limpo Paulista, né? Aí eu, lá com ela me convidou para ir num terreiro, né? Isso lá em Campo Limpo, e que era no meio do mato, um lugar afastado, um terreiro de candomblé Angola, e era um barracão de madeira, né? De chão terra batida, e ficava na assistência uma mulher sentada de um lado, o homem do outro. Aí quando eu adentrei dentro desse barracão com a minha mãe, o orixá estava em terra, lá apontou o dedo para mim, né? Aí nisso, a assistência inteira virou, né, para trás, né, olhando. Aí eu olhei até, eu falei, será que é comigo? Aí eu tinha um rapaz do meu lado, um senhor, né, falei, acho que é com você. Aí eles apontaram para mim de novo, é você mesmo. Aí eu fui até lá, né, aí tinha uma cerquinha, tinha uma cerquinha branquinha. Aí veio o Cambone lá, abriu essa cerquinha para entrar. No que eu entrei, a entidade que era da casa, né, o nome dela era Pai Nicolau. Ele pediu que eu estendesse a mão para ele. Eu estendi uma mão para ele, aí ele falou as duas, eu estendi as duas. Aí ele pegou, olhou uma vez, olhou para o altar, fez isso 3 vezes. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é o Ogã que a gente estava esperando. Aí eu olhei para ele e falei, mas o que é Ogã? Ele falou, Ogã que toca atabaque. Eu falei, impossível. Então, eu nunca toquei atabaque na minha vida, né? Nunca tinha encostado a mão num atabaque. Né? Aí ele falou, é você mesmo, pode ir lá tocar. Aí os atabaques nesse terreiro estavam cobertos, né? O trio de atabaque. Aí pediu para eu ir lá tocar. Aí foi os Cambone, mais umas entidades foram tirar o pano de cima do atabaque, esperando que eu fosse lá e ia chegar, né, tocando horrores. Aí eu cheguei lá, tremendo, vermelho, porque o 130 estava olhando para minha cara, né, eu olhava assim, assistência, todo mundo olhando assustado para mim, falando, é agora, né, é agora que vai sair, né, o batuque. Aí eu cheguei lá e bati assim, fiz assim, só encostei a mão,
E falei para ele, tá vendo, não sou eu, você está enganado, não sou eu. Aí ele falou assim, não, é você sim, é você sim. Aí ele falou assim, as entidades que te acompanham, ela vai tudo mostrar para você como que é os ritmos, né? Aí, nessa mesma noite, essa entidade perguntou, né, o Pai Nicolau, se eu queria ser o Ogã da casa, se eu aceitaria ser o Ogã da casa. Aí eu falei que sim. Aí nessa mesma noite, né, no decorrer da madrugada, tudo, eu fui suspenso Ogã nessa mesma noite. Assim, aí então o atabaque ele entra na minha vida a partir desse momento. Aí nisso eu comecei a frequentar, né, o terreiro e aí estudando, né? Estudando, foi cada vez se aprofundando mais pegando gosto e estou até hoje.